Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual, ao domingo, Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. Muito bom dia, Miguel. Hoje, a partir dos estúdios em Castelo Branco. E começamos esta semana, na rubrica de hoje, com novidades bem relevantes para os astrónomos. Bom dia, Cristiana. E, claramente, mais um mistério, uma curiosidade fabulosa para a astronomia. Esta primeira história, leva-nos até à galáxia de Andrómeda, onde os astrónomos já conheciam um sistema que parece que orbitava entre si, dois corpos que orbitavam entre si a cada 80 dias, e que os astrónomos pensavam que estaria exatamente na galáxia de Andrómeda, a maior galáxia do grupo de galáxias, do chamado grupo local, aqui perto da Via Láctea, a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. E aqui o termo-chave é aparentavam, porque agora um grupo de astrónomos utilizou os dados dessa zona, dados recolhidos pelo telescópio espacial Chandra e 2 telescópios terrestres, e então chegaram a uma conclusão completamente diferente daquilo que os astrónomos pensavam. Em primeiro lugar, o que é que o Chandra revelou? O Chandra olhou para aquele sistema, aqueles 2 corpos, e disse primeiramente o seguinte: não, meus caros amigos, isto não está na galáxia de Andrómeda. Esqueçam lá os 2,5 milhões de anos-luz de distância. Isto está muito mais distante. Isto está a cerca de 2,6 mil milhões de anos-luz de distância, precisamente da nossa galáxia. E, também disse o Chandra, esqueçam a ideia de que isto são 2 estrelas a girarem uma à volta da outra. Isto é um corpo, é um sistema muito mais maciço do que aquilo que representam 2 estrelas a orbitarem uma à volta da outra. O que é que disseram depois os telescópios terrestres? Os telescópios terrestres analisaram o espectro precisamente desses 2 corpos e conseguiram identificar então o que é que seria de facto aquilo que estava a ser observado. Estamos então perante a presença de 2 buracos negros supermaciços. O conjunto destes 2 buracos negros corresponde a mais de 200 vezes a massa do nosso Sol e trata-se, no fundo, do duplo super buraco negro maciço mais próximo, mais íntimo que nós conhecemos. Eis uma pequena história que nos vem, ou que os astrónomos pensam, a origem destes 2 super buracos negros. Serão, eventualmente, os resquícios da fusão de 2 galáxias, cada uma delas tinha um buraco negro muito maciço. E, portanto, quando as 2 galáxias se uniram, houve também uma aproximação dos 2 gigantescos buracos negros supermaciços do seu núcleo. E, portanto, o que nos contam agora estes dados é que são, então, 2 supermaciços buracos negros e que, entre 350 a 360 mil anos, irão, então, fundir-se num ainda mais maciço buraco negro. Portanto, é mais uma daquelas histórias em que novas tecnologias que nós temos presentemente conseguem-nos descodificar melhor aquilo que nós julgávamos que eram alguns dos eventos astronómicos. Miguel, e avançamos agora também com novas evidências sobre um estudo da Universidade de Brown. Sim, vamos ao interior de uma Lua e se calhar ao interior também do nosso próprio planeta. Vamos começar com a Lua. Qual é a Lua? Europa. A fascinante Lua Europa. Por uma razão simples. Nós já temos observações geológicas suficientes que nos mostram que a crosta de Europa tem movimentos em que parece que encolhe, que parece que depois se expande e que, portanto, dá a ideia de que há alguma movimentação por baixo da crosta da Lua de Europa. Será placas tectónicas, como aquilo que nós conhecemos aqui na Terra? Ora, isso seria absolutamente formidável. E porquê? Porque a superfície de Europa contém um conjunto de componentes químicos que a vida adora, que no fundo podem ajudar a sintetizar a vida. E, portanto, se houver alguma maneira desse material poder entrar em contacto com o gigantesco oceano que nós sabemos que existe por baixo da superfície gélida de Europa, então podemos ter aqui uma maneira extraordinária de eventualmente termos a existência de vida
precisamente em Europa. O que diz agora este estudo é o seguinte: nós aqui na Terra conhecemos estes movimentos de placas tectónicas, os movimentos de subdução, ou seja, nós temos autênticas lajes enormes da crosta do nosso planeta, que são mais frias, que são por isso mais densas do que o manto da Terra e, portanto, afundam-se autenticamente no manto da Terra e, portanto, provocando aquela dinâmica que nós conhecemos entre a crosta e, precisamente, o manto. O que dizem agora estes cientistas neste novo estudo é que, no caso da Terra, a temperatura é fundamental para termos este tipo de movimentações. Em Europa, eventualmente, também pode existir isso, mas o modelo que eles apresentam agora, o modelo computadorizado, diz que há uma maneira mais robusta, mais interessante de termos, no fundo, uma espécie de placas tectónicas também na Europa. Qual é o ingrediente principal neste modelo? Sal. O que diz este modelo é que o sal que está presente na superfície de Europa, como é mais denso do que o gelo, do que a superfície gélida da Europa, são pequenos pesos, autenticamente, que no fundo vão empurrando, que vão enterrando, digamos assim, lajes da superfície gélida de Europa ao longo, precisamente, das zonas mais interiores de Europa, e eventualmente chegando até ao próprio oceano. E, portanto, não será a temperatura, tal como acontece aqui na Terra, fundamental para termos placas tectónicas, digamos assim, em Europa, mas sim sal à superfície. De onde é que vem esse sal? Ora bem, vem precisamente do oceano que existe por baixo da superfície gélida. Nós conhecemos, nós sabemos que existem autênticas erupções, digamos assim, desse oceano na superfície de Europa. É um oceano de água salgada, portanto, aí temos o sal. E, portanto, o que nos diz este modelo é que há uma dinâmica muito mais íntima, muito mais interessante entre o oceano e a crosta de Europa. E de Europa, vamos para o núcleo da Terra por uma razão simples. Também foi a semana em que foi apresentado um estudo que diz que o núcleo da Terra pode ter uma muito maior constituição, uma percentagem de materiais extraterrestres, autenticamente, maior do que aquilo que se pensava. E porquê? Porque quando a Terra era muito, muito jovem, sofreu o impacto de um planeta, digamos assim, do tamanho de Marte. Esse impacto deu origem à Lua, como nós conhecemos. Ora, depois da formação da Lua, depois desse impacto da Lua, a Terra continuou a sofrer impactos de outras massas, de outros corpos, naquilo que se chama a acreção tardia. E o que os cientistas pensavam, olhando para a constituição do manto, e sobretudo para os constituintes do manto de metais próximos do ferro, diziam que cerca de 0,5% do manto provinha precisamente do choque desses objetos que apareceram, que chocaram com a Terra depois da formação da Lua. O que diz agora este estudo é que, não, se calhar, o que nós temos é a presença de muitos mais desses materiais que resultaram do choque, dessa acreção tardia, mas que deslizaram para o núcleo da Terra. E em vez de 0,5% desse material que aparentemente pode vir desse choque tardio, não. Eles dizem, de acordo com este estudo, que pode ser entre 2 a 5 vezes mais material proveniente precisamente dessa acreção tardia de objetos. Portanto, eventualmente, o que nos diz este estudo é que teremos um núcleo, se calhar um pouco mais extraterrestre do que aquilo que nós julgávamos. Miguel Gonçalves, obrigada e até ao próximo domingo. Obrigado. E nesta altura fechamos a segunda hora de Bom Dia Portugal, mas voltamos já a seguir para atualizar a informação. Até já.